Aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você está feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Eu fiquei uns 4 meses sem aparecer de fim de semana aqui. Eles ameaçaram caçar minha carteirinha de pastor da Igreja da Paz. Falei, estou voltando. Uma alegria estar com vocês e poder dividir a palavra de Deus, o pão sagrado da palavra. Mas antes eu quero fazer um incentivo. Eu ainda estou vendo gente de pé. E se essa turma mais novinha, que tem mais flexibilidade nas pernas, quiser se unir com os outros sentado aqui na frente, né, às vezes ajuda a acomodar. Se você quiser, não é obrigado, mas a gente talvez consiga dar uma melhoradinha nisso e acomodar alguém que está de pé. Obrigado. Eu quero encorajar você, ano novo está chegando, muita gente já começa aquele balanço, né, fazendo as avaliações de como foi seu 2023, começa as resoluções do ano novo. Eu sei que encabeçando a lista da maioria das resoluções de ano novo de muita gente ainda está emagrecer, sair do vermelho. Não falo contra, são coisas importantíssimas para estarem lá, mas eu gostaria de encorajar você que entre as principais resoluções no seu coração, possa estar não apenas buscar mais a Deus, mas de uma forma especial dar mais atenção à palavra de Deus. Eu, de fato, acredito que o mínimo assim, esperar de um cristão é que ele lesse a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E não é tão complicado. De vez em quando eu pergunto a alguns, principalmente a quem nunca fez isso. Um dia eu falei, mas meu amigo, com tantos anos de convertido, tu nunca leu a Bíblia? Ele falou para mim, pastor, o senhor já viu o tamanho dela? Aí eu falei, mas isso aí é que nem dívida grande, a gente paga parcelado, não tem que ser de uma vez. Então deixa eu te contar uma história, eu espero com isso te inspirar. Quando meu filho Israel completou 6 anos de idade, eu dei de presente para ele o que eu chamei de uma Bíblia de gente grande. Né? Porque até então, como criança, a gente usava aquelas Bíblias ilustradas, com poucas histórias, não era o texto bíblico. E minha esposa é pedagoga, alfabetizou meus filhos aos 5 anos de idade. Então, aos 6 a leitura era razoável. Eu falei, papai está te dando de presente uma Bíblia de gente grande, você tem que começar a ler essa. Era uma versão da Bíblia mais fácil, se não me engano, a Bíblia Viva. E ele fez uma pergunta, não fui eu que planejei isso. Ele falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Talvez ele tenha ouvido esse tipo de comentário na igreja, mas quando ele fez a pergunta, eu falei, vamos fazer as contas? Falei, a Bíblia tem 1189 capítulos. Dividido pelos 365 dias do ano, dá 3,25. Ou seja, com 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia, você lê a Bíblia em 1 ano. E não é tão complicado, gente, porque você pode ler um capítulo de manhã, um na hora do almoço e um à noite. Né? Então, assim, o que a gente só precisa aprender é parcelar, é ter disciplina. Mas, por causa desse ponto 25, 1/4 de capítulo, que é difícil controlar, eu falei para ele, fala o seguinte, de segunda a sexta, que é dia de aula, você lê 3 capítulos. Fim de semana, sábado e domingo, você lê 4. Ele falou, se eu fizer isso, eu leio a Bíblia em 1 ano. Eu falei, você lê em 1 ano, mas tem que ser todo dia. E aí o que ele fez? Ele decidiu, falou, não vou parcelar, eu vou fazer logo cedo, a primeira coisa no dia, meu primeiro compromisso é com Deus e é com a Bíblia. Então, todo dia ele acordava e lia lá, durante a semana os 3 capítulos, fim de semana os 4. Faltando entre 10 dias, ou talvez 2 semanas no máximo, para completar 7 anos de idade, ele tinha lido a Bíblia pela primeira vez. Se uma criança consegue ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, aos 6 anos, não diga que você não dá conta. Aos 7 anos ele leu a segunda vez, aos 8 anos ele leu a terceira vez, aos 9 ele mudou a conta. Ele falou, papai, se eu ler 7 por dia, dá 2 no ano. Falei, aham. Ele falou, a partir de agora é 7. E aí, aos 11 anos de idade, ele tinha lido a Bíblia 9 vezes. Um dia ele falou, papai, quantos o senhor já leu? Eu falei, filho, é melhor não contar, isso só deixa os outros orgulhosos. O que a gente precisa é ler, só ler, para a conta. E naquele dia ele também desistiu da conta. Eu quero encorajar você, mas mesmo quando a gente conversa com alguns irmãos, não é que eles não querem. Falei, pastor, alguém tirou o marcador da Bíblia, eu me perdi, não lembrava onde estava, errei as contas. Ou seja, muitas vezes as pessoas não fazem o mínimo, não é nem por falta do desejo, mas por falta de organização. Por que eu estou falando tudo isso? Eu quero te propor e te encorajar a adquirir, nós vamos disponibilizar isso no final hoje, uma ferramenta que eu considero extraordinária. É a Bíblia 365. É uma publicação da editora Mundo Cristão aqui no Brasil. Estou mencionando porque aqui é uma capa personalizada do Orvalho, que nós entramos na parceria, na distribuição.
e ela dividiu a Bíblia em 365 cotas. Então, essa não é aquele tipo de Bíblia que você vai querer trazer para o culto ou levar no Life Group. Por quê? Quando alguém mandar abrir, você não vai achar os textos, porque ela foi dividida, né, em 365 cotas no ano, mas assim, uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento, de Salmos e de Provérbios. Provérbios vão ser sempre versículos, porque os 31 capítulos foram divididos em 365 cotas. Então, 1º de janeiro, você começa um pouquinho de Gênesis, um pouquinho de Mateus, Salmos e Provérbios. Ou seja, dia após dia, você sabe exatamente onde está, você sabe exatamente o que tem que ler, você equilibra a leitura de Antigo e Novo Testamento, e nós estamos disponibilizando isso na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu particularmente mais uso para ler e para pregar. Então, eu quero muito, mas muito mesmo te encorajar. Fim de ano está aí, tem muita gente que fica se perguntando o que é que eu vou dar de presente, né? Não tem nada mais valioso e útil para nós que cremos no Senhor Jesus do que a palavra de Deus. Aí você pensa, mas fulano já tem uma Bíblia, mas talvez não tenha uma ferramenta que o ajude a se exercitar nessa disciplina do devocional, do tempo com Deus. Isso não significa que você tenha que ler a Bíblia uma vez só ao longo do ano, mas isso, eu acho que isso é um mínimo. E não apenas te ajuda a dizer, eu cumpro a meta, mas te ajuda a criar essa disciplina, né? De determinar o seu tempo, o seu horário, o seu momento, o seu lugar. Então, realmente quero te encorajar, quero te incentivar. O pastor Eliel está no meu pé, que eu passei o fim de semana dizendo, né, que está acessível. Ele falou, fala o preço, né? Então, nós estamos vendendo a R$80. Não vou falar R$ 79,90, a R$80, parcelado em 10 de 8. Não dá nem para você dizer que vai começar o ano endividado, porque a parcela é muito baixinho, né? Mas eu estou falando de parcelamento não apenas por causa do preço. Tem muita gente dizendo, eu não quero só para mim, vou abençoar alguém da família, vou aproveitar a desculpa do amigo secreto, da família ou do trabalho, enfim, está aí a recomendação. Essa é a número 1, se você tiver que escolher uma coisa só. Mas eu queria falar de 2 combos de livros que nós teremos à sua disposição no final da reunião, lá na livraria. O primeiro deles é um material já divulgado aqui, mas está assim muito acessível. É meu livro Graça Transformadora, que vem acompanhado de um curso online com mais de 10 horas gravadas sobre o assunto. A ideia é mostrar que a graça não é apenas o remédio de Deus para pecados já cometidos, no sentido de perdão e restauração. Ela também é uma força capacitadora que nos empodera para viver obediência, santidade e pararmos de pecar, né? Eu colocaria ele disparado como a obra principal da minha vida até esse momento. E nós estamos disponibilizando junto o livro De Dentro para Fora, uma leitura que me abençoou muito, aprendendo a ouvir a voz do Espírito para manifestar a vida de Deus. Esse kit normalmente é entregue nas conferências que nós fazemos, Graça Transformadora, né? Os 2 juntos estão aí por mais ou menos um pouquinho mais da metade do preço de um só. E nós fizemos um evento na sexta-feira em Santo André, e sobraram alguns kits que estão sendo vendidos pelo valor da conferência. Está bem acessível, mesmo que você tenha, vale a chance para presentear alguém. Agora, nós temos um outro kit, onde 2 livros praticamente vêm de brinde. Deixa eu falar desses materiais. O primeiro deles se chama Experiências Profundas, o legado de grandes heróis da fé, né? Faz 2, não sei, chega a 3 semanas que publicamos esse livro. A tradução da obra de James Lawson. Esse livro foi escrito em 1911. Estou dizendo isso porque era o início do movimento pentecostal. Então, James Lawson não quis apenas falar dos heróis da fé. Aqui ele vai falar de John Wesley, Whitefield, Charles Finney, Moody, né? Vai pegar gente da pré-reforma como Savonarola, outras pessoas, Madame Guyon depois. Enfim, ele fala dos heróis da fé, mas não é meramente uma biografia. Eu fui muito inspirado desde a minha adolescência, lendo a biografia de homens e mulheres de Deus que escreveram história, marcaram gerações. Depois eu fui descobrir, né, a ênfase que a Bíblia dá nisso. Em Hebreus 13:7, a Bíblia diz que nós devemos atentar para os nossos guias que nos pregaram a palavra de Deus. E considerando o fim da vida deles, imitar a fé que tiveram. Deus espera que referências possam ser seguidas e que inspirem outros. E ele não apenas pegou essa ideia da biografia, porque é muita gente para falar a vida toda de cada um deles, mas ele enfatizou as experiências profundas, em especial as experiências com o Espírito Santo. É um livro fantástico, eu fiz só o prefácio e a conclusão, mas eu
acredito que realmente vai ser muito inspirador para você. Um outro livro que estamos divulgando é a publicação de um grande amigo meu, de mais de 30 anos, que lidera um ministério muito frutífero, é o pastor David Souza. Ele escreveu o livro A Conquista, aprendendo com Josué a desenvolver uma mentalidade de vitória. Todas as vitórias do livro de Josué são trazidas de forma contextualizada e prática para você viver a vida cristã. Para quem adquirir esses dois livros juntos, nós estamos dando de presente o já divulgado aqui livro do meu filho, Vimos e Ouvimos, a incumbência da pregação. Eu fiquei não só abençoado, edificado, mas muito empolgado com esse livro dele. E o que até então é o meu mais recente, A Cultura do Jejum. Digo até então, que entre fim de janeiro, começo de fevereiro, está saindo algo novo, mas a gente fala disso só no ano que vem. Se você achar que tem liberdade para isso, só se achar mesmo e acreditar nisso de coração, fala para o vizinho ao seu lado, deixa Deus te usar, Vaso, me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Quase nunca funciona, mas vai que. Então, assim, o kit dos 4 livros está disponível por R$100 e o kit dos outros 2 ali por R$45. Agora, se algum de vocês, eu esqueci de falar antes, e eu preciso que alguém me ajude a essa informação chegar lá. Se algum de vocês quiser muito um desses livros, e não tiver condições de pagar o valor sugerido, ainda que de forma acessível, a nossa intenção não é fazer comércio. A pequena margem que nós temos, ela abençoa os projetos do nosso ministério, orvalho.com. Mas se você não puder adquirir, eu também não gostaria que você deixasse levar por falta de recurso. Então, memorize uma senha que você pode usar lá embaixo, só garanta que a informação chegue. A senha é a seguinte, você tem que chegar lá e dizer assim, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí. Eles vão acreditar em você. Não precisa dar atestado de dificuldade. O brasileiro tem mania de vai lá, quer contar história, chora, o outro chora junto. Não precisa. Se você falar, diante de Deus não posso, a pergunta deles vai ser, quanto é que você pode? Porque às vezes o cara olha um livro lá de R$20 e diz, não posso, mas ele podia 15, podia 10. Então, alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. Eu sempre conto essa história. Uma vez tirei R$2 de uma senhora. Ela falou, mas pastor, ela falou, só tenho 2. Falei, está aqui o livro, mas ela não dava os 2. Falei, e os 2? Ela, pastor, R$2 não paga nem seu custo gráfico. Falei, não mesmo, mas diminui meu prejuízo. E mostra a boa vontade da sua parte. Me deu os 2. Um dia eu tirei 25 centavos de uma adolescente. Falei para ela, vai dizer que comprou o livro numa grande promoção, mas não que ganhou. Mas se você puder, não chora não, porque o que entra lá está nos ajudando a bancar projetos que abençoam muita gente. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versos 25 a 23. Esse vai ser o nosso ponto de partida, o que eu definiria como uma espécie de trilho da nossa reflexão hoje. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Lucas 14, de 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom, em primeiro lugar, quero enfatizar a informação do início do verso 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Não necessariamente em todas as vezes, mas em várias vezes que os evangelhos destacam multidões seguindo Jesus, nós vemos um posicionamento de Jesus meio de quem vai checar. Será que eles realmente entenderam o que é que isso significa? É quase como se o Senhor fosse dar aquele choque neles e dizer, vocês entenderam o que de fato significa ser meu discípulo? Será que vocês sabem mesmo no que é que estão se metendo?
Ou nas palavras dos meus amigos do Nordeste, que eu gosto quando algum deles fala isso, será que você sabe onde é que está amarrando seu jegue? Você tem noção no que é que você está entrando? Então, Jesus começa a dizer claramente, 26, 27, se alguém vem a mim e não me ama mais do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e a própria vida, ele diz, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem o discípulo premium, tem o meia boca, tem os discípulos sem vergonha, né? Ele não está classificando, olha, nível A, B e C, diz ou é ou não é. Mas ele diz, para ser meu discípulo, são meus termos. Quem define sou eu, não é você. Basicamente, Jesus está dizendo, minha pessoa, minha obra, meu evangelho não será adaptado à sua vida. É você que adapta a sua vida à minha proposta. Então ele diz, vamos explicar com clareza o que é isso? Ele diz no verso 27, quem não tomar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que significa tomar a cruz? Na cabeça de muito crente, a cruz é problema. Então alguém se refere ao problema, e normalmente eu ouvi isso de muita gente, essa é minha cruz. Um dia me apresentou a sogra, falou, pastor, essa é minha cruz. A mulher riu, ainda bem que era bem-humorada, porque é o tipo de brincadeira que pode ser letal. Mas a maioria de nós, às vezes, não entende o significado da frase. A cruz era a forma mais comum de execução que o Império Romano utilizou, principalmente contra criminosos. Ainda que Nosso Senhor, de forma inocente, tenha sido levado à cruz, ela basicamente era dirigida a isso. E o que acontece? A Bíblia diz que antes de ser crucificado, Jesus teve que carregar a sua cruz ao longo do caminho. Isso não era apenas uma atitude de alguém que diz, bom, ele que vai morrer, nenhum de nós é que vai ter trabalho com isso, ele que o faça, mas aquilo culturalmente já era entendido. Quando a pessoa saía carregando sua cruz até o lugar de execução, ela estava admitindo e fazendo uma confissão pública de que ele era um sentenciado à morte. Sua vida tinha acabado. Ele estava caminhando para a morte. Então, quando Jesus está dizendo, tem que tomar a sua cruz, basicamente o que ele está dizendo, assuma que a partir do momento que você decidiu ser meu discípulo, você perdeu sua vida. Você não tem mais direito de viver para você. Você vai ter que viver para mim. Ele está estabelecendo os termos. E aí ele abre duas ilustrações e alegorias, do verso 28 ao 32, para no 33 arrematar e mostrar que ele não mudou de assunto. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São três ênfases. Tem que me amar mais, tem que tomar a cruz e tem que renunciar a tudo. Mas no meio ele insere as alegorias e nas duas ele fala de calcular o custo. E esse é o tema da minha mensagem hoje, calculando o custo. Eu disse, se alguém vai construir uma torre, tem que primeiro sentar e calcular se ele pode concluir a obra que ele começou. Porque senão ele vai ser alvo de zombaria e é melhor não começar, se achar que não dá conta de concluir, do que começar e não terminar. Aí ele fala de um rei que vai sair em guerra contra outro rei. Apesar da gente pensar na hostilidade, no dano, na tragédia da guerra, para quem está planejando isso, é um empreendimento financeiro, vai ter custos. E Jesus não está dando uma aula sobre orçamento ou planejamento financeiro. Ele pressupõe que a maioria das pessoas entende isso. Lamentavelmente, alguns nem isso entendem hoje e se endividam muito. Mas Jesus está partindo do pressuposto, já que vocês sabem disso, que tem que sentar e calcular antes de se lançar em qualquer empreendimento, então calculem quanto custa ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, porque se você achar que não dá conta de ir até o fim, vaza. Usando a linguagem de um filme recente, os entendedores entenderão, 02, pede para sair. Ele está dizendo, se achar que não dá conta, vaza, nem comece. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não vou iludir vocês. Vocês têm que calcular, ou como diria a geração de meus pais, botar na ponta do lápis, na época que se calculava assim. Então, ao olhar para esse texto, eu vejo Cristo preocupado em comunicar essa ideia de um custo a ser calculado quando falamos da jornada da fé, da vida cristã. Mas eu vejo também um princípio que será abordado em vários dos ensinos de Jesus e também dos apóstolos. Então, a minha primeira ênfase aqui é, saiba o custo antes de começar. Alguns de vocês não prestaram atenção nisso quando estavam no processo de conversão. E hoje eu quero te mostrar aquelas cláusulas em letrinha pequena do contrato que você assinou sem ler. Quais eram, porque você ainda precisa calcular, mesmo se não te ajudar a fazer isso. Pelo menos não no início. E o Senhor Jesus fazia isso no momento em que estava evangelizando. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita,
Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Do que é que Jesus está falando? Quando a gente pensa em caminho estreito, apertado, normalmente o que vem na nossa cabeça é o conceito de caminho hoje. A gente imagina uma espécie de calçada pavimentada, e que é algo inovador, que Roma construiu estradas pelo mundo todo e muitas delas eram pavimentadas. Isso não é o que acontecia na maioria dos lugares e cidades. Os caminhos não eram pavimentados. Muitas vezes eu vejo isso é outro assunto que, como o da cruz, não é entendido e ainda às vezes é alvo de brincadeira. Outro dia vi um irmão chamando a atenção do outro: ei, tu está muito acima do peso, tem que perder uns quilinhos aí. Aí o outro entrou na brincadeira e falou: me dá um bom motivo para emagrecer. Aí o primeiro falou: a porta é estreita, tu pode ficar de fora. Os dois riram e eu fiquei pensando, não levaram a sério nem o que Jesus falou e nem o cuidado do corpo. Mas quando Jesus fala de uma porta e de um caminho estreito, a palavra no original é literalmente apertado. Ele está falando de algo desconfortável. Tenta imaginar você atravessando uma picada no meio da mata, e o caminho estreito, isso significa o quê? Que você vem com aquela folhagem roçando, raspando em você o tempo todo, abaixando, desviando. É desconfortável. Tenta imaginar essa versão dentro das cidades já construídas na época. Muitas vezes eles tinham medidas de segurança. Então, portas e caminhos, às vezes, em alguns lugares dentro da cidade, eram intencionalmente feitos de formas estreitas para evitar a passagem e a entrada de um exército. Muitas vezes eles criavam aquela espécie de funil. Então, há vários exemplos que nós podemos dar e todos vão ter algo em comum: o desconforto do caminho. Quando Jesus diz que o caminho largo, muita gente vai para ele, não é apenas porque passa muita gente uma vez e no outro um de cada vez. Aqui pode passar um de cada vez, mas podia ter uma fila gigantesca, e no final você tem a mesma quantidade de gente. Talvez não teria a mesma velocidade de acesso, mas a mesma quantidade. Mas Jesus está enfatizando, alguns estão mirando um caminho, escolher o caminho que é mais confortável, sem levar em conta que o destino é extrema e eternamente desconfortável. Ele diz, dá para a perdição. Outros estão escolhendo um caminho que é desconfortável. Eu estive visitando uma das pirâmides lá do Cairo, no Egito, que dão acesso, que permite a visita e a entrada. Gente, era impressionante. Você tem uma entradinha pequena, um corredor minúsculo, estreito. A turma da claustrofobia dava alguns passos, virava e dizia, estou fora. Porque pensa num negócio que é desconfortável. A gente pegava uma descida, depois uma reta, depois uma subida, né? E poucos espaços ali dentro. Você realmente consegue, né, se esticar, abrir os braços. Eu fico tentando imaginar, né, o que cada um estava mensurando ao ouvir Jesus, mas é evidente que o que ele está falando tem uma leite cultural. Ele está falando do conforto do caminho. João capítulo 6... também nos traz uma outra ênfase que eu acredito que eu e você precisamos analisar aqui. Eu fico vendo hoje em dia alguns pregadores e eu sei que a intenção deles é boa. Querem trazer, arrebanhar as pessoas a Cristo, ver o maior número de conversão, mas às vezes o evangelho está sendo pregado é desonesto. Venha para Jesus e todos os seus problemas vão se acabar. Eu penso, como é que é? Isso é fake news, gente. Isso é mentira. Os problemas de quem está se convertendo não vão se acabar. Talvez vão aumentar, vai piorar. Outro dia alguém falou, pastor, eu falei, vai. Primeiro porque nós temos problemas, são naturais, eles não são espirituais. Eles vêm sobre todo mundo, assim como tem coisas boas, vêm sobre todo mundo. A Bíblia diz, o próprio Jesus afirmou que Deus faz sair o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. Ele não está escolhendo, vai chover nesse quintal, porque esse aqui é mais crente, esse aí vai ficar na seca. Assim como circunstâncias ruins, guerras, pandemia, né, crise econômica, também afetam todo mundo. Então, existe uma probabilidade estatística meio similar em termos de problema para todo mundo. Mas o cara que converte, além delas, que todo mundo já tem, ele agora tem oposição do reino espiritual, das trevas, e ele está na contramão, no contrafluxo de um sistema mundano com valores completamente diferentes. Ou seja, nós vamos ter mais problema do que os outros. Aliás, Jesus prometeu o problema. João 16, 33, no mundo tereis aflições. Apesar que eu nunca vejo um crente acordar de manhã, Senhor, a tua palavra é a verdade, o Senhor prometeu aflições, venho reivindicar o cumprimento da promessa, quero minha cota de aflições. Nunca vi um crente orar assim. Aliás, outro dia um falou para mim, não, pastor, essa promessa não precisa nem crer, ela cumpre sozinha.
Então, ao olhar para o Evangelho, nós precisamos entender não só que Jesus não prometeu que não houvesse problemas, mas mesmo quando ele estava oferecendo solução a problemas terrenos, temporários, isso nunca foi o foco primário, principal. Não era o propósito. Às vezes a gente confunde propósito com consequência. Então, é fato que Jesus curou enfermos, operou milagres, libertou pessoas, sim, isso continua associado ao Evangelho. Mas em João, no capítulo 6, depois de multiplicar pães e peixes, e a Bíblia diz que o povo realmente estava saciado, qual foi a reação das pessoas, daquele público que foi tocado e impactado por Jesus? Quem registra isso, com esse nível de detalhes, foi só o apóstolo João. João capítulo 6, verso 15 diz: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. O povo olha e diz: esse é o tipo de governante que precisamos. Dá de comer quando temos fome. Esse é o cara. Ele não pode ser só um pregador nas nossas ruas. Vamos fazê-lo rei, vamos levantar a revolta contra Roma, vamos estabelecer Jesus. Jesus, ó, corre para o monte orar sozinho e diz: não vou deixar que me façam rei. Agora, olha a conversa de Jesus com esse povo um pouquinho à frente. Verso 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Por que os milagres de Jesus são chamados na Bíblia sinais? Porque sinalizavam algo. O propósito daquele feito não era apenas saciar a fome das pessoas, era mostrar o poder de Deus, era mostrar o interesse de Deus, era demonstrar o chamado de Deus ao Evangelho, a um lugar de rendição. Mas Jesus está dizendo: ninguém focou na mensagem do milagre, só no resultado. E vocês estão atrás de mim porque querem que eu continue enchendo a barriga de vocês. Então, sabe, eu não estou negando que haverá intervenções de Deus na nossa família, na nossa vida material e financeira, na nossa saúde. Mas eu vejo as pessoas vindo a Jesus só para resolver o problema financeiro, só para resolver o problema de saúde, só para resolver o problema de família, e não entende que o seu problema principal não é esse. O seu problema é que você nasceu condenado ao inferno, e só Jesus pode mudar isso. Então, em vez de focar na eternidade, muitas vezes nós estamos limitando Jesus a agir só no aqui e agora. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Não está dizendo que não é para esperar. Não vou dizer para você que ele não cura. Hebreus capítulo 3, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E eu creio que nessa noite o poder de Deus que faz com que a sua palavra, a veracidade dela seja seguida de sinais, vai se manifestar aqui, vai ter gente curada. Mas sabe, a Bíblia está dizendo: se é só para isso, deu ruim. Porque isso aqui deveria ser feito colateral. Qual é o propósito? Olha o que Jesus continua falando. Depois de dizer: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isso está em João 6, 26. O 27 diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então ele está dizendo: em vez de buscar só solução para coisa temporária e terrena, foca na eternidade. E diz: essa é a inteligência de escolher o caminho estreito ou largo. Não é atentar apenas para o conforto de agora, é atentar para o final, para aquilo que está lá na frente. E é com essa mentalidade que Jesus, no verso 53, ainda instruindo e corrigindo aquele povo, ele faz a seguinte declaração: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele está focando na vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. O que é que Jesus está falando com essa história de comer a carne e beber o sangue? Evidentemente, ele não está propondo um ato insano de canibalismo. Alguns dizem: não, ele estava falando da ceia. Né? A ceia sequer tinha sido instituída, Jesus ia dar instrução sobre algo que ninguém entende. Toda a comunicação dele era clara, inteligente, sensata, intencional. Aliás, esse texto é usado para criar uma distorção sobre o que chamamos de ceia, outros de comunhão, que é a doutrina da transubstanciação, que os elementos se transformam, que quando se come o pão ou a hóstia, se bebe o vinho ou o suco, aquilo transforma em carne e sangue de Jesus. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a ceia é memorial.
Os elementos não se transformam. É lógico que quando você comunga com o corpo e o sangue no plano espiritual. Mas Jesus não está falando de algo que ele nem instituiu. Do que é que Jesus está falando? Para entender isso, eu e você precisamos de uma lente cultural. Os povos antigos do Oriente, de uma forma geral, isso incluía os hebreus, mas não se limitava a eles, entendiam que era uma aliança de sangue. A aliança de sangue era considerado o mais sagrado, né? Era o mais comprometedor nível de pacto, de aliança que alguém poderia firmar, e era indissolúvel. O conceito era mistura de vida, não tem mais volta. Então, assim como a Bíblia fala que marido e mulher, ao se unirem, se tornam um, nós precisamos entender que eles tinham como cultura esse elemento. E essa aliança, ela era firmada com vários rituais diferentes, mas a ideia era sempre a mesma. Nossas vidas se misturam. Nós estamos assumindo um compromisso que não tem mais volta. Em algumas culturas, se cortava a mão de um lado, o parceiro da aliança do outro, eles seguravam as mãos, misturavam o sangue. Em alguns lugares, amarravam a mão diante das testemunhas, mostrando o que estava fazendo. Em outros, eles encenavam a mistura. E, por exemplo, o pão, muitas vezes, era usado para retratar o corpo, nos tornamos um corpo. O vinho era usado para retratar o sangue, nos tornamos um só sangue. Em Gênesis 14, Melquisedeque vem ao encontro de Abraão trazendo pão e vinho. Não é por falta de alimento, aliás, é o momento onde estão repartindo todo o despojo. Então, haviam rituais. Jesus está falando, eu quero que vocês entendam o que é comer minha carne, o que é beber o meu sangue. Ele termina o verso 56 dizendo, quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Quando ele diz permaneço nele, a gente entende, Cristo veio habitar no nosso coração pela fé. Mas você foi habitar no dele? Quando ele está falando, você permanece em mim, e você está falando mistura de vida, ele está falando do nível de compromisso. Ele está dizendo, eu não quero ninguém vindo atrás de mim só por causa do milagre que eu faço. Eu estou atrás de discípulos que me amem mais do que a si mesmo e aos seus familiares. Estou atrás de discípulos que decidam morrer para si, tomar sua cruz, renunciar tudo e dizer, nós estamos assumindo um compromisso inviolável, duradouro com o Senhor. Agora, quando ele coloca esses termos, olha o verso 60, o que diz de João 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Muitos, não alguns, dos discípulos, não só os ouvintes ou a multidão. Imagina a turma murmurando entre eles, aí já é demais, aí está querendo muito, aí não rola, viajou. E a Bíblia diz, começam a abandoná-lo. Jesus vai perguntar no final do 61, e se escandaliza vocês, mas preste atenção comigo, verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Antes estavam murmurando que é difícil. Agora tomaram a decisão, quer saber, isso não é para mim. Fizeram o cálculo, não vou construir essa torre, não vou chegar até o fim, estou fora, não dá, não dá. E eles simplesmente decidem. Daqui para frente, não estou mais nessa. Aí Jesus faz o quê? Verso 67. Então Jesus perguntou aos 12. Agora ele vira para o grupo principal de discípulos. Será que vocês também querem se retirar? Olha a pergunta de Jesus. A geração de meus pais leria isso com um ditado antigo, porta da rua, serventia da casa. Traduzindo, quem quiser pegar carona e acompanhar os demais, vaze agora. Suma daqui e não volte mais. Significa que Jesus não quer a multidão? A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Significa que Jesus não quer os 12? Claro que não, ele os escolheu. Mas ele está dizendo, se vai ficar nos meus termos, não nos seus. E isso não pode ser ignorado. O que é que Simão responde? Simão Pedro, verso 68 e 69. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Ele diz, qual a alternativa dessa turma? Eles acharam que o caminho é desconfortável, foram procurar um confortável. E o destino? O destino deles será desconfortável. Nós sabemos que o Senhor tem palavras de vida eterna. Não importa se nós vamos ter que comer a carne, beber o sangue, se é mistura de vida, se é alto nível de compromisso. Jesus, hashtag, estamos juntos e misturados. Nós não vamos arredar o pé, não vamos a lugar nenhum. Nós calculamos o custo, nós vamos construir essa torre. Nós vamos levar a guerra até o fim. Esse projeto não será interrompido, sem chance de voltarmos atrás. Mas o que se percebe é que Jesus, por várias vezes, está sempre ensinando e mostrando, tem que se saber o custo
antes de começar. Os apóstolos também falavam disso, que é pregando o evangelho, que é consolidando ou fortalecendo os novos convertidos. Atos 14, 21 e 22. Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, pregaram o evangelho em várias cidades, estabeleceram várias igrejas. A Bíblia diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, não me engano, eles estão em Derbe, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Qual era o propósito da missão? Vamos fortalecer o ânimo dos discípulos, porque pode ser que algum desanime. Como que se fortalecia o ânimo deles? Eles não chegavam lá dizendo: gente, vai dar tudo certo, não vai ter problema. A Bíblia diz que eles chegavam dizendo: vocês têm que permanecer firmes na fé. Provando, demonstrando que por meio de muitas tribulações, não só tribulações, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, o tempo todo, qual era o ânimo produzido? O ânimo não era produzido pela constatação das tribulações, mas porque suportá-las era justificável diante daquilo que viria. Em Romanos 8,18, Paulo diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifestada. Então, eles não apenas eram dirigidos a calcular o custo do processo, mas mensurar a recompensa que justificava o custo do caminho e do processo. Isso era parte da mensagem bíblica. 1 Tessalonicenses 3, agora Paulo está falando com outra igreja de gentios que não está na lista anterior. 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. A mesma missão que ele e Barnabé fizeram antes, agora mandam Timóteo. Por quê que Timóteo foi enviado? Ele diz: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Paulo sabia que os irmãos estavam enfrentando dificuldades. Ele diz: não quero ninguém quieto, olhando demais para o momento, em vez de olhar para aquilo que nos aguarda lá na frente. Então ele diz: porque vocês mesmos sabem, se já sabem que já tinha sido pregado, ensinado e agora será reenfatizado, vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Para quê? Para enfrentar tribulações. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então, quando Paulo diz: vocês já sabem, está dizendo: ninguém pode começar sem saber o custo. Mas depois de ter começado, essas verdades precisavam ser enfatizadas de novo. Isso me leva ao segundo tópico. O fim é mais importante que o começo. Se você puder, repita isso comigo. O fim é mais importante que o começo. A sabedoria bíblica ensina isso. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A NVI traduziu isso assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. A paráfrase bíblica, a mensagem, diz: finalizar algo é melhor que começar. Ou seja, você vai ter uma variação, né, de palavras nos seus sinônimos, mas em essência a mensagem é a mesma. Às vezes a gente olha alguém que entregou a vida a Jesus, fazemos festa, e festa tem que ser feita. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Jesus mandou orar que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feito no céu, então ele também quer que tenha festa aqui. Mas na hora que a gente fala festa, eu vejo muita gente falando algo que não dá para concordar. Às vezes estão olhando para alguém porque oraram muito tempo, insistiram muito para vir à igreja, pregaram, testemunharam. Quando a pessoa decide, né, eu vejo alguns olhando dizendo: graças a Deus, finalmente chegou lá. Eu digo: chegou nada, vai começar agora. Chegou em lugar nenhum ainda. 1 de Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, e essa é a forma que quem nasceu de novo é visto, um bebê espiritual. Como crianças recém-nascidas, ele diz: desejem o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Então agora começa um processo de desenvolvimento. Paulo diz em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação começou no dia da conversão, ela não está concluída. Então, nós podemos tratar disso usando o exemplo de Jesus, de uma porta e um caminho estreito. O que é a porta? É a conversão. João 3,5. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nasceu de novo, entrou. O que tem depois da porta? Um caminho. Pastor, não era a vida eterna? Não, a vida eterna está no fim do caminho.
Então você entrou no caminho de acesso, mas ela está só lá no fim. É o destino, é o que nós chamamos de o alvo. E nós precisamos ter essa consciência para a nossa própria caminhada e ajudar as pessoas à volta. 1 de Pedro 1,9, ele diz, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, como falamos, nós não podemos crer em Jesus apenas para resolver problemas temporários. Qual que é o alvo da fé? A salvação da alma. Graças a Deus que, como parte do bônus, do pacote, tem o efeito colateral das bênçãos e intervenções. Mas o Evangelho é mais do que isso. E nós precisamos entender que não adianta apenas começar bem, nós temos que terminar bem. A vida cristã é comparada a uma corrida. Mas se a gente vai pensar em corrida, não pense nos 100 metros rasos, está mais para uma maratona. Você tem que ter resiliência, dedicação, perseverança, constância e não pode parar de correr. Porque tem muita gente que começa bem, mas não termina bem. O apóstolo Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. O que é o naufrágio? Naufrágio subentende-se quando uma viagem numa embarcação está acontecendo. E era um meio de transporte mais comum para eles do que para nós hoje. Então o camarada entrava numa embarcação atracada num porto, com qual propósito? Não era fazer um tour no navio, ele era um meio de transporte, queria conduzi-lo pelas águas, e quando finalmente chegasse ao destino e atracasse em segurança no outro cais, no outro porto, as pessoas desceriam, né? Chegaram ao seu destino. O que era o naufrágio? A viagem foi abortada, não foi concluída. E as pessoas se perderam no processo. A Bíblia está dizendo que o mesmo acontece na fé. Gente que não está chegando e está afundando antes, se perecendo, se perdendo. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Se a fé não pudesse ser perdida, não haveria motivos para celebrar o fato dela ter sido guardada. Então nós temos que ter uma mentalidade, não é só o começo, não é só agora. Eu entrei num processo que vai durar toda a minha existência e terá repercussões por toda a eternidade. E eu preciso entender e corresponder. Em Gálatas, no capítulo 3, de 1 a 3, Paulo diz assim, ó Gálatas insensatos. Eu fico pensando como seria se um pregador começasse o sermão hoje, chamando as pessoas de tolo, insensato, cabeção. Eu acho que ia ser uma revolta só. Mas Paulo está dando um enquadro na turma aqui. E diz, quem foi que os enfeitiçou? Essa palavra significa encantamento, encantou. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos, agora não é só insensato, mas tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? E diz, qual é a de vocês? Para começar bem e querer terminar do jeito que estão terminando. No capítulo 5, ele diz no verso 7, vocês vinham correndo bem. Então, não apenas passaram pela porta, o início do caminho. Ele diz, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. O que é que Paulo está dizendo? Vocês deixaram de obedecer à verdade, não é porque Deus unilateralmente diz, estou reprovando vocês. E diz, essa persuasão não vem do que o chamou. Ele o chamou porque queria vocês. Agora vocês vão inventar essa de que ele é que interferiu. E diz, a responsabilidade é de vocês. Essa persuasão não vem de Deus. Quando ele usa o termo lá atrás, quem os encantou, enfeitiçou, ele está dizendo, o reino das trevas está seduzindo vocês, impedindo a caminhada de vocês. Então nós precisamos entender essa responsabilidade. Paulo era determinado a alcançar esse seu propósito. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Paulo chegou lá ainda não. Ele diz, mas uma coisa faço. O que é que você faz, Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para onde? Para o alvo. Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que significa esquecer as coisas que para trás ficam? Alguns crentes acham que é só esquecer coisa ruim. Não, antes da minha conversão, pastor, o senhor tem ideia? Eu era um tralha, eu era um pregador profissional, de alto nível. Mas não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Fui redimido, justificado. O Senhor lançou meus pecados no mar do esquecimento. Eu também esqueci. Tem que esquecer, não estou falando contra isso. Mas não é só isso. Ah não, pastor, tem também aqueles traumas, as experiências dolorosas da vida. Mas o Senhor me sarou, superei, virei a página. Esqueci, tem que esquecer. Não estou falando contra isso. Mas não é só isso. Não, pastor, tem também aquela mágoa, aquela dor profunda que eu carregava de alguém que me ofendeu, mas escolhi andar em amor, perdoei.
superei, esqueci. Tem que esquecer mesmo a ofensa. Mas Paulo não está falando só disso. Quando diz esquecendo-me das coisas para trás fico, ele está falando de um caminho. No caminho você tem movimento. É isso que Paulo sugere, avançando, prossigo. Então, ele tem movimento. Por quê? Essa é a figura de um caminho, é um lugar de avanço, de progressão, até que se chegue ao alvo. Então, quando ele está dizendo, eu prossigo para o alvo, ele está falando do caminho. E à medida que avançamos, tudo que vai ficando tem que ser esquecido, coisas ruins e boas. Isso significa que todo mundo que você evangelizou valeu para quando fez, não tem direito de parar de evangelizar. Tudo que você fez servindo a Deus e as pessoas foi ótimo, e os céus vão te recompensar, mas não é para parar. Hebreus capítulo 6, verso 10. A Bíblia diz, Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho, do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois serviram e ainda estão servindo aos santos. Mas ele diz, continuem mostrando o mesmo empenho até o fim. O seu bom histórico não te dá o direito de parar. Então esqueça tudo. E toda vez, mais empenho, mais dedicação. Aliás, o apóstolo Pedro diz isso. Segunda de Pedro, no capítulo 1. Ele diz lá nos versos 10 e 11, se você for rápido de endereço, me acompanhe, isso não vai projetar, porque o texto surgiu agora. Mas ele diz assim, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dedicação, empenho, aparece o tempo todo no Novo Testamento. As pessoas confundem o significado de graça, que tem a ver com a ausência de mérito, e elas acreditam que isso é ausência de esforço. Dallas Willard escreveu isso num dos seus livros e diz, graça não é ausência de esforço, é de mérito. Ou seja, nenhum esforço seu gera mérito, mas não quer dizer que você não tenha a responsabilidade de dedicação. E tem uns crentes aí querendo a malandragem, com o perdão da palavra, a vagabundagem da fé em nome de é a graça, é a graça. A Bíblia diz empenho cada vez maior para confirmar a sua vocação e eleição. Essa é pela graça. Então, quando olhamos para isso, esquecer o que fica para trás não é só coisa ruim. É entender, eu preciso melhorar cada vez mais. Para terminar, fortaleça a lembrança dos princípios. Seja o que falamos antes, tem que saber o custo antes de começar. O fim é mais importante do que o começo. Isso não é só informação para ser dado em algum momento da caminhada e parou. O próprio evangelho pregado. Jesus instituiu uma ceia memorial e disse, vocês vão fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comer o pão, todas as vezes que vocês beberem do fruto da vide, vão fazer em memória de mim. Será que Jesus achava que eu e você, do momento para o outro, da noite para o dia, íamos acordar com amnésia? Quem é Jesus? Não sei. O cara morreu por você. Alguém morreu por mim? Não me lembro. Não é isso. Não é amnésia. Mas ele está falando de manter viva uma consciência. É por isso que você vai ver os apóstolos dizendo, por exemplo, Filipenses 3, Paulo diz, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, de vos dizer as mesmas coisas. Hebreus capítulo 2, verso 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza, outras traduções com mais diligência às verdades ouvidas. Não adianta ouvir uma vez só, tem que ter uma dedicação, uma firmeza cada vez maior, e para isso existe repetição. Quantos aqui são pais, pais e mães? Algum de vocês conseguiu a façanha de, na educação dos filhos, fazer quando alguns deles eram pequenos, acordasse, arrumasse a cama e o quarto, falando uma vez só. Se tiveram querendo conhecer, te aplaudir de pé, eu nunca achei um. Mas eu já falei, ok, mas você não muda hábito comunicando uma informação. Você só muda hábito dando ênfase na repetição, na cobrança, mantendo viva uma consciência. Quem está entendendo? Uma vez fui corrigir meu filho de algo que ele fez errado. Falei, eu te avisei. Eu falei de novo. Eu disse qual seria a consequência, agora eu vou te disciplinar. Ele falou, pai, o senhor está certo, eu estou errado. Mas antes de eu disciplinar, só quero que o senhor saiba uma coisa. Não é assim que eu queria desobedecer, aqui eu esqueci. Ficou até difícil continuar. Mas qual é o nosso propósito? É não deixar esquecer. Então, quer seja para si mesmo, quer seja para os outros, porque nós não temos direito de viver a vida cristã de nós para nós mesmos apenas. A Bíblia está cheia de mandamentos recíprocos, são mutualidades. Orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros. Ou seja, existem níveis de responsabilidade? Sim. Uma pessoa que gerou outra tem a responsabilidade de paternidade espiritual no cuidado? Tem.
Alguém foi formalizado para discipular o outro dentro da estrutura aqui da igreja? Tem responsabilidade? Sim. Um líder de life group tem responsabilidade? Sim. Mas não quer dizer que a gente só cuida dos outros quando recebe formalmente a responsabilidade. Nós não podemos se deixar ser levado pelo espírito de Caim, que diz para Deus, acaso sou eu guardador do meu irmão? Deveria. Nós temos que cuidar uns dos outros. Todo mundo tem que cuidar de todo mundo. E não estou negando a importância dos outros níveis de responsabilidade que são conferidos, mas, biblicamente, a Bíblia diz, estimulem uns aos outros ao amor e às boas obras. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, antes exortem uns aos outros. Nós precisamos disso. Então, quer seja você lembrar a si mesmo ou aos outros, nós precisamos fortalecer a lembrança dos princípios. Por que eu estou dizendo isso? Porque o volume de ensino de Jesus dos apóstolos nunca foi só para dar informação. Em Mateus 7, Jesus já tinha dito, nos versos 13 e 14, da porta estreita e da porta larga. Quando chega nos versos 24 a 27 de Mateus 7, e diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Antes de continuar, eu quero que você repita comigo a afirmação de Jesus. Diga comigo, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Pastor, por que nós repetimos isso? Você já vai ver. Agora olha o que Jesus disse. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Agora você vai ver o Ctrl+C, Ctrl+V. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Um edifica algo que vai durar. O outro edifica algo com prazo de validade. Qual a diferença entre um e outro? Não são as circunstâncias às quais eles são expostos. Os dois enfrentaram as mesmas coisas. Para os dois, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A diferença é que o prudente, na hora de construir, ele está ciente de tudo o que pode enfrentar. Ele está dizendo, pode ser que chova. Pode ser que chova muito. Pode ser que se chover muito, haja enchente. Com enchente, as enxurradas virão. Pode ser que o que trouxe a chuva seja um vento forte que também vai trazer problema para casa. Então, eu me antecipo, eu me preparo para qualquer coisa que possa tentar atrapalhar o meu projeto e eu garanto a continuidade dele, por decisão e consciência. Aí outro vai lá e constrói sobre a areia. Consciente ou inconsciente, o que esse cara está dizendo? Eu não acho que vai chover, mas se chover não vai ser muito. Se chover muito, talvez não chegue a dar enxurrada. Mas se der enchente, enxurrada, deve desviar e não deve bater em casa. Ou seja, ele é aquele ingênuo que diz, pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Quanta gente eu vi cair? E dizer, por que é que você não vigiou? Pastor, achava que poderia acontecer com qualquer um, menos comigo. Esse volume de ensino não era apenas para dar informação, era para fortalecer a lembrança dos princípios. Em Mateus 13, versos 5 e 6, parábola do semeador, Jesus diz, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Agora, versos 20 e 21 de Mateus 13, onde Jesus explica a alegoria. O que foi semeado em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Começa bem. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, prazo de validade. Por quê? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Gente, Jesus nos preparou para isso. Ele disse, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Mas ela começa a surgir problema, o crente, Deus não me ama, senão não estaria passando por isso. E é um jogo de mimimi difícil de entender na minha cabeça. Por quê? Não era para ser uma surpresa. O tempo todo, os ensinos e o fortalecimento da lembrança estava lá. A menos que o cara nunca leia a Bíblia ou não preste atenção. Mas o tempo todo nós estamos continuando nos lembrando. Por quê? Há algo essencial para a vida cristã chamado perseverança. Quando os apóstolos voltam lá para fortalecer o ânimo dos discípulos, era para exortá-los a permanecerem firmes na fé. E a perseverança, ela é importantíssima, ela é inegociável. Aliás, em Lucas 8,15, a Bíblia diz, a parte, falando ainda da parábola do semeador, a parte caiu na terra boa, esses são os que, ouvindo de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança.
Nós precisamos parar de achar que um é muito frutífero porque deu sorte. Foi contemplado por Deus em algum sorteio celestial, né, para dar crente bom. É a resposta, é a determinação, é a perseverança. Quem está entendendo, diga amém. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, a Bíblia diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Lembra no início eu falando de Jesus dizendo, gente, o que eu vim fazer não é apenas melhorar a qualidade de vida terrena. O que eu estou propondo para vocês é eternidade. E nós, muitas vezes, animamos quando estamos olhando o desconforto do momento. Mas deveríamos estar mirando o quê? A recompensa. É o que nos aguarda do lado de lá. Se você não focar lá, se desanima quando enfrentar essas coisas aqui. Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Como, Paulo? Verso 17, porque a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória. Quando ele fala leve de um lado, pesado do outro, qual a ilustração que ele está propondo? O que todo mundo conhecia, a balança romana de 2 pratos. Mas quando ele fala de algo leve, então esse prato sobe. O que no outro é que está o pesado. Leve e momentânea tribulação. Isso aqui é passageiro. Do lado de cá tem um eterno peso de glória. Por que pesa mais? Porque aquele é momentâneo, esse é permanente. Ele diz, eu não vou desanimar quando eu vejo esse prato subir. Eu me animo olhando para aquele outro prato e digo, toda a eternidade e o que está à minha disposição vai valer a pena. Não percam a confiança. Ela tem uma grande recompensa. Eu não sei você, mas eu vivo a minha vida em função de uma frase. O dia que eu cruzar aquela linha de chegada, eu fico imaginando o rosto sorridente de Nosso Senhor dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu me dou o direito de ficar ensaiando como vai ser a hora que eu atravessar a linha. Eu não sei se eu vou lembrar disso, se vai poder reproduzir, mas eu fico imaginando que a hora que eu cruzar aquela linha, estiver do lado de dentro, ele fala isso. Eu imagino eu olhando para trás com desdém, olhando para os problemas, para os perrengues da vida com ar de superioridade. E dizendo, valeu a pena. Mas não só dizendo ou resmungando sem empolgação. Eu me imagino, no mínimo, a versão estilo Dunga no final da Copa de 1994. Valeu a pena. E os mais novos vão ter que googar para descobrir o que é a piada dos velhos. Verso seguinte, 36 de Hebreus 10. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Fala para o vizinho do seu lado, você precisa perseverar. Fala para o outro, para não fazer acepção de pessoa, você também. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Resiliência é uma virtude que se desenvolve. E eu e você precisamos olhar para nós mesmos, cobrar isso de nós, olhar para os outros, lembrar e fortalecer uns aos outros. E essas verdades precisam ser mantidas vivas na nossa consciência. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9, me permita ler um último versículo com você já em pé. O apóstolo João foi preso e exilado para a ilha de Patmos, por ser um pregador da palavra. Ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Todo mundo sabe, quando ele diz por causa da palavra de Deus, não é que ele foi pregar lá, nem tampouco passear. Ele estava preso, exilado. Mas olha que interessante, ele diz eu, João, irmão de vocês, todo mundo entende. Todos nascemos de novo, gerados de Deus, o mesmo Pai, somos irmãos. Mas ele diz, e companheiro de vocês. Companheiro no que, João? Na tribulação. Então aquela turma para quem João está escrevendo, que não foi presa como ele, que não estava passando o que ele estava passando. João está dizendo, vocês estão na fila. E vai chegar a vez de vocês. Porque tribulação é o que nós teremos em comum, é só uma questão de tempo. Mas não é a tribulação pela tribulação de graça. E diz, nós também somos companheiros no reino. É por causa dele que vem as tribulações. E é por causa dele que se justifica não se curvar diante delas. Então ele também arremata dizendo, mas nós não somos companheiros só na tribulação e no reino, na perseverança em Jesus. Porque só não é desviado do reino por causa da tribulação aquele que persevera. A perseverança da fé é inegociável.
Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 12, a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e perseverança, outra tradução diz longanimidade, uma outra ainda diz e paciência, herdam as promessas. Nós não vamos herdar o que Deus tem para nós apenas com fé. A fé é inegável, ela é essencial. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas o apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro 1,5, acrescentem a vossa fé. Então a fé está lá, é o ponto de partida. Mas ele fala de virtudes, entre elas a perseverança. E diz, porque havendo e abundando em vocês essas outras virtudes que se associam à fé, vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a perseverança é uma delas, porque fé e perseverança andam de mãos dadas. Pastor, porque uma hora é traduzido paciência, longanimidade, perseverança, a palavra tem um significado abrangente. A palavra paciência pode indicar para mim e para você só a ideia de espera, tem que aguentar. Isso não deixa de ser verdade. Eu tenho que esperar o momento onde tudo isso vai terminar. Mas não está ligado só a essa espera passiva de tempo. A tradução longanimidade fala da capacidade de manter o ânimo longo, ou seja, não perder o ânimo, não desanimar. A palavra perseverança fala de uma obstinação, de uma determinação. Eu serei imparável nesse caminho. Particularmente eu gosto dessa. Talvez pela própria natureza e o temperamento, eu não gosto de deixar nada pelo meio do caminho sem ser terminado. Eu sempre decidi dizer de mim mesmo que eu sou alguém persistente, determinado, perseverante. Mas minha mulher tem um outro sinônimo, além de persistência e determinação para perseverança. Ela diz, você é teimoso. E o teimoso não é só aquela coisa de uma discussão não cede. Ela diz que tem que ser Deus ou alguém muito sábio para dobrar e mudar um argumento. E eu digo, tem mesmo. Porque tudo aquilo que eu entendi na Escritura e faz sentido vai reger minha vida e eu vou andar de acordo com isso. Então não é porque alguém falou que não é assim. Se realmente não argumentar bem para mostrar que não é assim, não mudo. Mas muitas vezes ela fala da teimosia no sentido de você é incansável, você é imparável. Então eu quero sugerir uma outra possibilidade de tradução. Aqueles que pela fé e teimosia herdam as promessas. Seja um crente teimoso, turrão, eu não volto atrás, eu não mudo de ideia, eu não desisto, eu não paro. Mas faça isso calculando o custo. Mas faça isso também mensurando a recompensa. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Antes de orar, eu gostaria que você pudesse fazer uma breve avaliação de algumas coisas. Em primeiro lugar, qual o nível de compromisso que você tem assumido com Jesus? O que tem te feito buscá-lo? É só porque você comeu pão e foi saciado? Ou você está com Pedro dizendo, nós estamos de olho nas palavras de vida eterna que o Senhor carrega? Qual é a sua visão de eternidade? Jesus veio só arrumar os problemas temporais ou de fato nós estamos focados no que vem depois? E qual é a dimensão da sua perseverança? Se você tivesse que dar uma nota de 1 a 10 para perseverança ou mesmo para o compromisso, qual seria? Richard Baxter, um grande pregador britânico do século 17, disse, o céu pagará aqui a ideia de recompensa, o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Que Deus nos ajude, com bom senso, calcular o custo, mensurar a recompensa e não abrir mão de ser discípulo de Jesus nos termos dele. Pai, nós oramos que a Tua palavra produza o resultado não apenas aqui e agora, que ela cumpra o propósito para o qual foi enviada, mesmo depois de deixarmos esse lugar de culto. Que o Senhor nos ajude não apenas a lembrar, mas a seguir refletindo, fazendo ajustes nas nossas vidas, que haja graça do Senhor sendo liberado sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, que haja o auxílio, o toque de vida do Teu Espírito Santo, que vivifica e aplica de forma personalizada a palavra, e que aquilo que o Senhor começou não só continue, mas cresça e progrida para cumprir seu pleno propósito, para a glória de Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.